Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, petróleo e saneamento básico. Hoje a gente vai falar sobre o evento recente relacionado a PetroRecôncavo. As ações estão caindo muito e eu quero trazer esse documento exatamente para explicar o que está acontecendo com as ações. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo para respondermos para vocês. Eh, Pois bem, o que aconteceu no de ontem? Houve a recertificação das suas reservas. Então o que acontece? Todos os anos, as empresas de petróleo passam por uma espécie de auditoria independente, né, de contrato, uma auditoria independente, que trazem, estimativas relacionadas à quantidade de barris recuperáveis, as empresas têm, dentro dos seus polos, né. Então, isso acontece todos os anos e aqui é importante a gente dar uma olhada em vários aspectos dessa recertificação. O primeiro, são os volumes, né, o quanto se espera de se recuperar, afinal de contas, se tem mais petróleo ali, muito possivelmente a empresa vai produzir um pouco mais ou vice-versa. O quanto de investimento vai ser necessário para o desenvolvimento desse petróleo, assim como a questão relacionada às estruturas de custos, né, de cada um desses polos. Então vamos dar uma olhada aqui nas certificações de reserva da PetroRecôncavo com a data referente a dezembro de 2022. As certificações anteriores são com dados referentes de dezembro de 2021. Como vocês sabem, o petróleo não é uma fonte renovável. Então, o que a gente tem aí em teoria, essas certificações deveriam mostrar uma queda, né, nos volumes ano após ano, afinal de contas a empresa está reproduzindo, tá produzindo. Então vamos dar uma olhada aqui, no que aconteceu com a PetroRecôncavo. Eh, Vamos lá. De maneira clara e objetiva, a primeira informação que a gente observa é a quantidade dos volumes, recuperados, né. Então a gente viu que existe uma maior quantidade de petróleo a ser recuperado dos polos de maneira viável, né, economicamente viável. Então percebam aqui na tabeli nos no gráfico verde, tem, a quantidade de petróleo e gás equivalente recuperável em comparação com o ano anterior. Então perceba aí que as reservas, né, a 2P, que é aquela que a gente acaba utilizando como referência para as nossas estimativas de produção, cresceram aí quase 10%, né. Então isso quer dizer que, a empresa deve produzir mais ao longo do tempo e também deve ter uma vida útil maior dos seus campos, de acordo com as informações que a gente tem na data de hoje, tá. Então vamos observar aqui os maiores pontos, né, porque afinal de contas as ações caíram 20%, vamos entender o que aconteceu. O segundo ponto também é o seguinte: quando você pega as reservas 1P em relação às demais categorias, né, a 2P e a 3P, percebam que as reservas, o perfil das reservas da empresa, elas melhoraram. Tá, então isso quer dizer que o que que é o perfil as reservas 1P? São aquelas reservas que devem ser recuperadas com pelo menos 90% de chance. Então sempre que essa 1P, ela cresce em relação às demais reservas, quer dizer que, o perfil de risco das reservas da empresa ficou melhor. Então quando a gente pega, o 1P em comparação com as demais categorias, ela cresceu. Então isso quer dizer que houve uma melhoria no perfil de risco, da produção futura da empresa, né. Então, vamos lá, quando a gente percebe também, a maior parte desse incremento de maiores volumes diz respeito ao gás, né. Então assim, apesar dos volumes terem sido maiores tanto em petróleo quanto em gás, no final do dia, a recertificação mostrou que tem muito mais gás economicamente viável nos polos da PetroRecôncavo do que petróleo, tá. Aí existe um trade-off aí, né, porque o petróleo ele dá mais dinheiro, mas em compensação o gás, né, quando você fecha ali um contrato de longo prazo, a receita ela fica mais previsível, né. Mas de uma maneira ou de outra, se tem mais petróleo e mais gás, isso tudo seria bom. Poxa, mas a ação não para de cair. Então vamos entender aqui o que que aconteceu.
Essas reservas, elas são baseadas em reservas economicamente viáveis. Então, sempre que o preço do petróleo sobe muito, quer dizer que vale a pena a empresa investir mais e explorar mais desse potencial dos reservatórios. Então, quando a gente observa a premissa de preços que foi utilizado na certificação, ela, a empresa, a consultoria contratada, ela utilizou essa curva azul aqui, ó, que por sua vez é uma curva mais otimista em relação ao preço do petróleo de hoje, tá. Então quando você olha essa curva verde, é isso que o mercado está precificando de curva de preço de petróleo para frente, tá. Então houve sim uma queda em relação ao final do ano passado. E por que que isso aconteceu? Apesar de existirem ainda, restrições à oferta, né, como a gente já comentou bastante aqui, devido a subinvestimento, etcétera, você tem aí um fluxo de notícias referentes à recessão, tanto aqui no Brasil, mas principalmente no mundo, que cada vez fica mais aguda, né. Inclusive nessa semana a gente tem observado aí muita questão, relacionada a bancos sendo salvos, etcétera. Então, assim, as perspectivas de crescimento e consequentemente de consumo de petróleo ficam cada vez mais estranhas, tá. Esse preço aqui de 73, $75, ele ainda é um preço muito interessante, mas houve aí um arrefecimento do ímpeto, né, na precificação do petróleo. Então tudo aquilo que eu comentei agora há pouco, que tem mais volume, etcétera, ele se pauta numa premissa que infelizmente ela deixou de ser real, né. Então, será que existe uma sobreestimação desse volume em relação à realidade que se pinta hoje? É possível. Então esse foi um dos pontos negativos a serem interpretados, nessa certificação de reserva. Tá, e um outro ponto que isso aqui que eu acho que foi, assim, a pergunta de $1.000.000 foi o seguinte, é que, a certificação ela também demonstra o quanto que a empresa vai precisar investir para extrair aquela determinada quantidade de barris de petróleo. Então, assim, a barrinha azul mostra o que se esperava ser investido, com a certificação anterior, e a barrinha verde mostra o que deve ser investido na atual recertificação. Então o que a gente percebe aqui, quando a gente faz o somatório, a gente percebe que a empresa, aumentou a expectativa de investimentos em aproximadamente 20%. Então veja bem, existe uma expectativa de produção que aparenta estar sobreestimada, tá, em relação à realidade econômica dos preços de petróleo atuais, e como o golpe de misericórdia aí a gente percebe também uma necessidade de investimentos muito maior do que aquilo que foi, considerado nos anos anteriores. E da onde veio esse incremento aqui, né? Você teve aí toda uma questão relacionado a custos, né? Você teve também, então assim, você tem uma inflação de custos no mundo, tá, então a indústria petroleira ela não está, muito pelo contrário, ela está muito integrada ao redor do mundo, então isso acabou impactando o negócio de petróleo. A empresa também optou por, seguir explorando áreas dos seus campos que possuem ali um redesenvolvimento mais complexo, isso eles falaram na conferência, né, e também eles precisam, investir ali nos facilities, né, na base onde esses polos estão, inseridos, né, aparentemente eles estão muito deteriorados e coisas do tipo. Então, pra mim os 2 grandes motivos aí para essa queda brutal, para além de uma quebra na confiança, né, também tem todo esse fluxo de notícias ruim referente ao polo de Bahia Terra, que aparentemente não vai ser concluído, afinal de contas, nada foi assinado, por parte da Petrobras. E por último, você tem esse quase que esse golpe de misericórdia aí, né, mostrando que, o volume tem pés de barro, né, o volume produzido, esperado, ele tem pés de barro e, para produzir esse volume, a empresa vai ter que investir muito mais do que se esperava. Então isso evidentemente tem um impacto negativo no fluxo de caixa da empresa, tá. Então assim, a notícia foi bem ruim, o que a gente está fazendo agora é exatamente trabalhar na atualização dos dados à medida que, a certificação, acabou de ser publicada. A gente tinha a recomendação de manter, né, não é para você comprar, não é para você vender, mas assim, a gente segue com ela, porque, enfim, essa queda, se não completamente, ela é parcialmente explicada por esse fluxo de notícias, né. Então, é essencialmente isso, muito possivelmente a Prio e a 3R
devem, publicar as suas recertificações nos próximos meses e a gente nos próximos dias até, quem sabe, e a gente tem que ficar de olho. Então é isso, gente. Espero que vocês, tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Acesse também a página, analisa.genialinvestimentos.com.br e até a próxima. Um abraço.